Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Aos queridos de Deus também se encontram em casa. Agora a gente tem que se acostumar, né? Saber que tem gente ao vivo nos vendo em casa e certamente nesse mesmo espírito, essa mesma sintonia, que somos igreja. E é sempre bom lembrar que o povo de Deus não deve se acostumar a ficar em casa, porque é de Deus que nos reunamos. Então, aproveite sempre as possibilidades, as oportunidades para desfrutar dessa bênção que é estarmos juntos, uns com os outros. Isso, a presença abençoa, né? Física abençoa, é uma forma de dizer que se sente parte, não está ligado com o irmão. Isso é muito, 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 muito bom. Que um dos frutos da pandemia seja fazer arder o nosso coração para estarmos juntos como igreja e não nos acomodar com um distanciamento e no conforto só da internet, porque nada substitui essa comunhão presencial. Pastor Valdomiro, muito obrigado. Que bênção estar aqui nesse dia especial, principalmente pelos 22 anos, né, como bem lembrou a Sônia. Eu também sofro dessas amnésias. Por exemplo, o Júnior falando que eu apresentei a Jéssica, a Larissa, tal e tudo. Eu digo, puxa vida, mas parece que foi ontem, né? E vai dizendo que a gente tem algum tempo, né? E uma bênção que sempre tenho no ministério, e penso que todos os pastores gozam dessa bênção, é fazermos parte da vida das pessoas, de alguma forma, pela bondade e misericórdia de Deus, e que esse fazer parte seja agregando coisas positivas, agregando fé, crescimento e esperança, como aqui está sendo enfocado. Um abraço da nossa igreja lá, Batista em Bela Vista, que o culto deve estar terminando, lá começa um pouco mais cedo, às 18 horas, vai até umas 7h15, 7h30, e poder estar com os irmãos, repito, é uma bênção pelo motivo, e porque onde quer que estejamos como povo de Deus, sempre vamos ser abençoados. Convido você a abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta no capítulo 6 de Lucas, onde temos no Sermão do Monte. Vamos pensar aí os versículos que nos trazem à luz o texto, que espero que fale ao seu coração como tem falado ao meu. E peguei a sugestão do pastor Júnior do título, Boas Notícias de Esperança, e como necessitamos de esperança. E o objetivo, creio, do culto como um todo, dessa temática e da palavra de hoje, é justamente lhe encorajar a que derrotemos, destruamos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito em nós, todos e quaisquer sentimentos que impedem que vivamos a esperança, que partilhemos a esperança como igreja, como discípulos de Jesus Cristo, com as pessoas à nossa volta, porque partilhar essa esperança é partilhar a nossa confiança no poder de Cristo na nossa vida, pelas experiências que já tivemos, as experiências que haveremos de ter, e sabemos que são experiências possíveis a todos, acessíveis a todos que ouvindo vierem a crer em Jesus Cristo. E quando falamos de esperança, é interessante que a Bíblia, ela tem suas sutilezas que confirma aquilo que ela quer assentar em nossos corações para guiar a nossa vida. Se você saltar os olhos abrindo Romanos 8 e Hebreus 11, Romanos 8, 24 e 25, e Hebreus 11, 1 e 2, você vai ver como a fé e a esperança estão atreladas, são inseparáveis, e uma não existe sem a outra. Por exemplo, diz o texto de Romanos 8, 24 e 25, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Veja a similaridade com Hebreus 11, 1 e 2, que vai nos dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Fé e esperança são pilares que guiam a nossa vida cristã e vão nos fortalecer em meio às lutas da vida, as tempestades, os desertos, para que permaneçamos firmes naquele que é
a nossa esperança, Jesus Cristo, independente das circunstâncias. E falar dessa esperança é falar daquele por quem esperamos, vivendo pela fé nele, que é o Senhor Jesus Cristo. E ter essa esperança é se guiar na convicção de que não podemos nos deixar dominar, especialmente nesse tempo, né, de restrições e de a morte nos avizinhando todos os dias. Temos que ter um sentimento de destruição, de impedimento pela nossa esperança, de todo sentimento de ansiedade que nos gera medo e às vezes leva até o pânico e nos faz desfalecer quando estamos amedrontados, né? Vamos ter várias reações, ou vamos partir para o enfrentamento do problema, ou vamos nos aquietar, deixando que ele nos abata e até nos leve à morte, ou vamos fugir dele. Mas quando somos movidos por esperança, sabemos que não estamos sozinhos nessa luta, porque a luta, antes de ser nossa, é daquele que vela por nós, que é o nosso Deus, e que é maior do que todas as nossas lutas, do que todos os nossos inimigos, e Ele quer que sejamos, por Ele e para Ele, mais do que vencedores, e vencedores em Cristo Jesus. Por isso, quando você pensar em esperança, pense nisso. E assim, como disse Pedro, descanse no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vimos o testemunho do Fábio, né? Do Fábio e esposa, do agir de Deus. Deus está cuidando de todos nós, mesmo quando nós nem imaginamos, porque aquele que vela pelas nossas vidas, Ele não dorme. E viver essa esperança, falar dessa esperança, é partilhar da graça que nos alcançou e tem nos empoderado a que abençoemos a outros, porque você, a igreja, nós somos despenseiros dessa graça de Deus. E como não ter esperança, se somos despenseiros da esperança? Para nós, na nossa vida particular, na nossa vida coletiva como igreja, e extrapolando, né, a igreja, indo àqueles que estão aí, que precisam saber que há uma esperança, e como diz Paulo, como ouvirão dessa esperança, né? Se você não pregar, não falar. Pense sobre isso, e ter essa esperança, nós a temos firmado em pelo menos 3 pilares que partilho com você, introdutoriamente, que é o pilar que tem a ver com a nossa esperança ser firmada, não no homem, né, tão falho, tão limitado, mas no caráter daquele em quem confiamos, e por isso esperamos, que é o caráter do próprio Deus, o caráter revelado na pessoa de Jesus Cristo. Quando o povo se preparava, e Deus orientava o povo, em Números 23, 19, nós temos a palavra nos dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Ora, se conhecemos a palavra e sabemos a razão da nossa esperança, aquele que nos garante estar conosco e cuidar de nós em toda e qualquer circunstância, aquele que é maior do que o que está em nós, sendo maior do que está no mundo, como não crer nisso? E cremos firmados no caráter do nosso Deus. A pandemia veio nos pôr à prova, por toda a humanidade, a prova, aqueles que confiavam em si, que confiavam na ciência, na tecnologia, no poder, ela colocou a humanidade de joelho, mas não para que permaneça de joelho no sentido da humilhação, da vergonha, mas que, quem sabe, uma vez ajoelhada, lembre-se que de joelho eu posso orar, posso clamar e depender daquele que vai se inclinar para mim e vai me erguer. Se na luta, na dificuldade, ajoelhado, eu reconhecer que por mim mesmo jamais vencerei nenhuma luta, se não firmado naquele que é graça, que é poder, que é misericórdia, que é amor, para nos erguer, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E o absoluto que guia a nossa esperança é o caráter de Deus, é o caráter do próprio Jesus Cristo, o mesmo caráter que Ele quer forjar em nós. Mas um outro absoluto que partilho com você é o da suficiência da obra de Jesus Cristo. Como é importante termos isso em mente. A igreja é firmada em Jesus Cristo, a sua salvação é firmada em Jesus Cristo, e não podemos mirar em nenhum outro, senão em Jesus Cristo, como o autor e consumador da nossa fé. Ele nos é suficiente.
Por isso devemos focar nele. E quantas vezes não focamos nele e buscamos soluções em outras fontes e não em Jesus? Jesus, ele vai dizer em Mateus 6 que devemos depositar nossa fé buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Conversava hoje com o motorista de aplicativo e entrou o assunto de igreja, né, e tudo mais, acaba entrando, né, a gente querendo aproveitar a oportunidade, e ele dizia que nunca tinha, já não ia à igreja há mais de 2 anos, e etc., e começamos a partilhar, e entramos numa questão, que o ser humano tem buscado resolver a vida, em todos os seus aspectos, menos no espiritual, que é a essência. Resolvendo a sua vida com Deus, as demais coisas serão resolvidas. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse absoluto da suficiência de Jesus Cristo, nós devemos descansar vivendo essa esperança, porque Ele é a nossa salvação. É nele e por Ele que somos mais do que vencedores. A palavra de Deus, em Colossenses 2, 8 e 10, nos diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Se a nossa fé, se a nossa esperança tem como absoluto a suficiência do que Jesus Cristo fez por nós, nós devemos ter paz e descansar, porque venceremos todas as lutas, inclusive esta pandemia, que não podemos dizer que vamos vencer, mas que temos vencido um dia por vez. E em dias futuros poderemos comemorar lembrando quão misericordioso e presente foi o nosso Senhor, nos sustentando e nos fazendo vencer um dia por vez para a sua glória. Mas o terceiro absoluto da nossa esperança é o poder e eficácia da palavra de Deus. Essa verdade que nos liberta, nos santifica, nos aperfeiçoa, nos encaminha numa vida de perfeita orientação, onde não há dúvidas. Percebemos nesse mais de 1 ano e meio de pandemia como a humanidade está perdida. Literalmente ninguém sabe em quem acreditar, né? Confiamos ou não confiamos na vacina? Confiamos ou não confiamos nos governantes? Eles estão falando sério ou não estão falando sério? Há uma sentença no jurídico, no judiciário, que de repente vem outro e diz que não é bem assim. E aí vai, tantas coisas acontecendo naquilo que é próprio. O mundo está confuso porque o ser humano está confuso. Não à toa Jesus Cristo disse que veio buscar aqueles que se encontram perdidos. Ou seja, não escapa ninguém, porque a humanidade está perdida porque está sem palavra. A palavra que não muda, a palavra que é inerrante, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que aqueles que têm esperança em Cristo a têm, a igreja a tem, e tem que, como sal da terra e luz do mundo, aquele candeeiro lá no mais alto, o farol no mais alto, iluminar este mundo para que conheça esta palavra, que é base da nossa esperança. A igreja tem que se valer dessa palavra e viver essa palavra. Hebreus 4,12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ora, irmãos, quem tem essa palavra não se perde. Quem tem essa palavra não está desorientado. Quem tem essa palavra não tem dúvida. Quem tem essa palavra não tem desespero, porque sabe exatamente o que ela diz, para onde ela nos leva, e sabe quem é ela, que é o próprio Jesus. Ele diz isso: eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Palavra que nos santifica e nos capacita em sabedoria, para que saibamos exatamente o que fazer, quando fazer, em qualquer que seja a situação. Muitos dos desesperos humanos têm a ver em não consultar a palavra para seguir nos passos seguintes das suas decisões, suas atitudes e seus comportamentos. Mas Deus é tão misericordioso que quando agimos sem consultar a sua palavra, Ele, pela sua palavra, vem nos dar a oportunidade de arrependimento,
e retomada da vida, agora segundo a sua vontade, que é o que desejamos em Cristo, né? Que a humanidade aprenda com essa pandemia, que a igreja aprenda com essa pandemia e veja quão ignorante estava e queira se guiar pela palavra da verdade, a palavra inerrante, a palavra que não é de homem, a palavra que é de Deus, e por Deus, pelo seu Espírito, age em cada um de nós, para nos dar um sentimento de coragem, de ânimo e de convicção, de passo a passo firme, porque estamos sendo guiados não por nós próprios, mas por aquele que é maior. Lembra? O caráter em quem nós podemos confiar. Mas, queridos, o texto que eu mencionei para vocês é Lucas 6, 27 a 42. Não se assustem com o tamanho do texto, né? Eu fiquei pensando, quando o pastor Valdomiro pensou nesse texto, eu sou adepto da exposição bíblica, né, e dentro do possível a gente tenta, à luz só da Bíblia, trazer as verdades que tocaram lá, pelo mesmo Espírito, toca em nós hoje, para que nos conduzamos nessa esperança, que ninguém tem o poder de nos dar, a não ser Deus, pela sua palavra, e ninguém tem o poder de nos tirar, e Deus quer que andemos nela em todo o tempo. E movidos por esta esperança, essa boa notícia, nós amamos e usamos de longanimidade e somos generosos. Observe o que diz os versos 27 a 29 do texto de Lucas 6. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que te tornar o que é teu, não o tornes a pedir. Ou seja, se somos movidos por esperança, não vamos ser guiados por outra coisa, senão a esperança que nos alcançou, que foi o amor de Deus, não só nos amando, mas para que também amemos uns aos outros, e usemos uns para com os outros a mesma longanimidade que Ele teve, a ponto de ser tolerante em não nos destruir, mas providenciar salvação para a nossa vida. E como Deus foi generoso. Alguém, uma vez brincando comigo, né, perguntou se eu me achava uma pessoa boa ou ruim. Eu disse, olha, eu me conhecendo muito bem, pense num cabra ruim. Pense, não me provoca não. Mas o senhor não é manso? Eu digo, não sou manso, não, eu estou controlado. Estou controlado. E se não for a misericórdia do Senhor, e Deus já sabendo disso, o que eu poderia estragar a outrem ou a mim mesmo, Ele disse, vou fazer desses meninos pastor. E lá na Paraíba me chamou, na primeira igreja batista de Campina Grande, que o Júnior já cantou lá, né? E de lá foi para o seminário e cá estou no ministério há mais de 33 anos, pela misericórdia e bondade de Deus, mas Deus todo dia me avisa, lembra que eu te amei, lembra que eu fui paciente contigo, lembra que eu fui generoso contigo? Seja assim com as outras pessoas, porque o cristianismo é isso que propõe, esta coerência do nosso discurso, a fé que professamos e a fé que vivemos, porque de outra maneira as pessoas não crerão na esperança que dizemos ter, mas se a praticarmos, as pessoas verão que há algo diferente em nós, e não é uma filosofia, não é uma religião pela religião, mas na verdade, o Deus da esperança, que nos salvou, apesar de nós. Outra lição que nós temos à luz do texto, é que movidos por esperança, nós nos guiamos pela justiça de Deus, justiça que tem a ver com a recompensa que Deus nos dá por reciprocidade. Observe o que o texto diz, versos 31 a 34. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-los vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos seus, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai,
sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Eu não sei para você, mas pense que coisa difícil colocar em prática. Você ser benigno para com gente ruim, ingrata, mas duas coisinhas que se misturam que aí dá um coquetel de Satanás, né? Você quer jogar a pessoa no inferno. Mas não é esse sentimento que Deus quer que tenhamos uns para com os outros. Não é. Ele quer que, não mirados na nossa justiça, mas na justiça dele para conosco, de fato, nos guiemos por essa justiça, crendo que Deus quer que sejamos recíprocos uns para com os outros, como Ele quer que sejamos recíprocos para com Ele. Jesus, quando orou a famosa oração, que é um modelo de oração com todo o conteúdo, valores e princípios que devemos apresentar diante de Deus, Ele diz: Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. A nossa reciprocidade para com Deus, bênçãos que têm a ver com a nossa obediência para com Deus, naquilo que somos presença de amor, perdão, longanimidade com o nosso próximo. E há bênção sobre isso. Há galardão para nós sobre isso. Nós já somos salvos em Cristo, mas os galardões têm a ver com a prática da nossa fé, na manifestação da reciprocidade, assim como de Deus recebemos, é aquilo que devemos distribuir para as pessoas à nossa volta. O nosso proceder, assim, segundo esse texto, e eu amo esse versículo de Jesus, no verso 31, que diz: e como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira, fazei-o vós também. Como a sociedade seria diferente no trato, se tivéssemos isso em mente. Se eu quero que você me ame, eu te amo primeiro, como Deus fez conosco e incondicionalmente. Se eu quero, diante de uma crise ou necessidade que eu cometi, algum desatino que careço de perdão, eu clamo para que você seja misericordioso comigo, porque é exatamente assim que eu ajo para com você. Ou seja, eu, naquilo que estou agindo, eu estou dando parâmetro para que o outro também haja comigo. Mas nós que vivemos por esperança, esse parâmetro que nós estamos dando ao outro, deve ser o parâmetro que recebemos do próprio Deus. Deus nos amou incondicionalmente. Deus, na sua justiça, não olha pura e simplesmente para a sua santidade, mas vê a nossa limitação em não vencermos o próprio mal e nos ajuda para que vençamos o mal. Quando Ele olha para nós e vê que estamos em apuros por consequência do nosso próprio pecado, porque a palavra diz, e é verdadeira, aquilo que o homem semear, isso vai ceifar. Se você plantou abacaxi, não espere que vai colher pêssego, não vai. Se você colher alguma coisa está errada com a sua cabeça, você está comendo fruta errada. Sabe quando tem aquelas coisas de hipnose, que hipnotiza o cara e você está comendo uma maçã, e na verdade ele está comendo uma cebola? Alguma coisa está torta e está errada. Porque na lei da semeadura bíblica, que está lá em Gálatas, você vai plantar e vai colher o que você plantou. E não jogue a culpa em ninguém, a não ser na sua escolha, mas mesmo se você errar nisso, Deus é tão misericordioso que vai te ajudar a arrancar essa raiz podre, nojenta, que faz com que você a use como parando para lidar com os outros e lançar uma semente de fé, de esperança, de perdão, de amor, para que você guie a sua vida no trato, não só com você, mas com as pessoas em reciprocidade. Mas a palavra também ela vai nos ensinar, nos versos 36 a 38, que movidos por essa esperança, nós vamos usar de misericórdia, perdoando e abrindo mão da nossa própria justiça. Olha o que diz o texto. Sede, pois, verso 36, estou lendo, 37 e 38. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Será que pensamos nisso quando estamos falando de alguém, pensando na vida do irmão? Se é uma coisa que nós somos rápidos no gatilho, ou na peixeira, como diria lá no Nordeste, é quando vamos tratar a vida dos outros. Nós gostamos de ser juízes e fazer todo o processo. Nós somos promotores e acusamos,
nós somos juízes e condenamos, mas também queremos ser carrascos e executores. Muita rapidez. Desde o universo macro, né, falando das pessoas, eu já escutei absurdo de gente no sofrimento do Covas, né, dizer que bem feito para esses políticos. Tanta gente boa morrendo, porque não morre todos esses políticos aí? Só que política é gente, política é família, mesmo que não gostemos, e se estão errados, devem pagar dentro da justiça o erro. Mas o sentimento nosso, especialmente de crente em Cristo Jesus, é que haja misericórdia sobre essas pessoas, como queremos misericórdia para conosco. E a misericórdia que desejamos é que esses inimigos de Deus se tornem amigos de Deus, porque nós já nascemos nessa inimizade, e se não formos pela fé em Cristo reconciliados com Deus, permaneceremos inimigos de Deus, com o fim triste de todo inimigo de Deus, que é o inferno, não desejados por Deus para nós, porque Ele é misericordioso, quer que todos sejam salvos. Por isso que no agir uns para com os outros, sejamos misericordiosos. Eu confesso que é muito triste quando a gente olha em redes sociais e temos crentes em Cristo Jesus com palavras chulas de agressões contra fulano, beltrano e cicrano. Se é um legado triste que essa pandemia tem nos dado, reforçando o que já vinha, é essa polarização maldita, que faz com que as pessoas seguem e não vejam solução, não vejam o que é bom a ser aplicado, mas é culpa para ali, é culpa para acolá, e desejo que fulano morra e destrua, e fulano é lixo, é maldito e tal. Da boca dos crentes em Cristo Jesus deve sair palavra de esperança, que edifique, até mesmo sobre aqueles terríveis, que no ímpeto de ira desejamos o inferno. Mas quando respiramos e lembramos quem nós somos e a missão que temos de abençoar, nós clamamos: Senhor, tem misericórdia, que se converta, que veja onde pecou e que seja transformado pelo teu poder. E assim como eu era antes inimigo do Senhor, que ele se torne amigo, que ele se torne filho e que sejamos irmãos. O tempo, queridos, é de semeadura de paz, é de semeadura de temperança, é de semeadura de mansidão, é de semeadura de esperança. É esse tempo, especialmente de nós. Não entremos na vala comum dos sem Deus, porque Deus só nos deu uma autorização para que abençoemos. Se não temos palavra de edificação, que fechemos a boca e clamemos para que o Espírito haja sobre nós, que nos iramos, e a ira é divina. Deus também se ira, indignado com a injustiça, com a rebeldia, com o nosso pecado, com o nosso deixar de cumprir a nossa missão de levar o evangelho da salvação, mas a ele pertence a vingança, porque ele é justo juiz, não a nós. Por isso ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não use de oportunismo por uma provocação, por uma ação infelizmente injusta de tantos que estão por aí, para que você peque, porque você se fez tão pecador quanto ele, agindo o mal pelo mal, e aí o mal nos vence. Mas é necessário que nos lembremos a esperança que temos, inclusive da transformação destes que parecem que são não só inimigos de Deus, mas inimigos de todos nós, porque não estão nos fazendo bem algum. Mas quem sabe, transformados por Deus, arrependidos, possam vir a fazer algum bem. E é esse sentimento que nós devemos ter. É essa palavra de Deus que devemos crer e praticar. A nossa justiça não está nos homens, está em Deus. Não está em nós mesmos, porque somos limitados, imperfeitos, sujeitos a quedas, e a palavra diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Mas está firmada no Senhor, em todos os seus atos de bondade já praticados, que devem reforçar a nossa fé. O pastor Valdomiro aqui bem colocou: é necessário, para termos esperança, olharmos para trás. E a esperança cristã é, antes de olhar para o futuro, é nos lembrar por que temos esperança no futuro. Porque cremos que Cristo voltará e estamos ansiosos por essa volta. É por tudo que já se cumpriu. A esperança nossa se confirma num passado que Deus prometeu e cumpriu por amor a nós, sem que nós o conhecêssemos.
e que estamos vivendo agora no presente, comprometidos com o futuro, que diz: persevere, independente das circunstâncias. Há um sofrimento, há uma luta, mas quem disse que seria fácil? O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu venci para torná-lo meu irmão, minha irmã. Jesus venceu, ele diz, para nos tornar vitoriosos. Basta que fiquemos nele como varas grudados ali, na árvore, que vai nos manter forte e nos fazer com que estejamos dando o fruto dessa esperança que está em nós, porque nós estamos no nosso Senhor. É esta palavra que Deus quer que estejamos partilhando com os outros, como notícia de boa esperança. E o texto bíblico nos permite pensar, os versos 39 a 42, que movidos por esperança, queridos, nós vivemos a verdade e a humildade como evidências de um viver coerente, sem egoísmo e sem hipocrisia. Se é uma coisa que Jesus encontrou no seu tempo, foi a hipocrisia religiosa, e cada um cuidando somente do que era seu. Observe o que diz o texto nos versos 39 a 42. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova, no buraco? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Que palavra forte, né? Que palavra contundente. Como você se sentiria se alguém chegasse para você e dissesse: você é hipócrita, hein? Pense numa pessoa hipócrita. Pense numa pessoa falsa, que não é coerente com a verdade que diz crer, que é um sepulcro caiado, tão belo por fora, mas dentro cheio de podridão, de nojo, que ninguém quer sentir o cheiro, que na verdade é o fedor. É a realidade do ser humano sem Deus, que não pode ser uma realidade do ser humano com Deus. Um discípulo de Jesus, da igreja do Senhor, porque somos movidos por esperança de uma verdade que está em nós, de uma verdade que nos faz humilde, que nos amansa, uma verdade que é aprendida com Jesus e incorporada ao nosso caráter. É o conhecimento de Cristo que se torna convicção em nós, e somos guiados por convicções. Tem muita gente que ouve sobre honestidade, sobre verdade, sobre fidelidade, sobre compromisso, mas não vive não por falta de conhecimento, mas por falta de convicção, de crer verdadeiramente naquilo, como um pilar, como um valor, como um princípio a se conduzir, que independente da conveniência, ou da circunstância, ou da tentação, permanecerá firme nesta verdade, nesse se comportar humilde, nessa vida transparente, nessa vida de partilha e não uma vida de egoísmo. Eu penso que quando olhamos e escutamos tantos discursos nessa questão de pandemia, como é interessante pessoas que colocam assuntos em mesa para achar culpado, para condenar, para se apresentar melhor, quando na verdade não quer nada de melhor para partilhar com a humanidade, com o povo, com aquele que está ao seu lado, mas na verdade levar vantagem de uma circunstância tão triste e tão adversa. Aquele que professa Cristo não pode viver a mentira, não pode viver senão conforme o Evangelho nos ensina. Ou seja, uma vida na qual não há acepção de pessoas, não há inferiores, não há superiores, não há melhores nem piores, há irmãos, há o próximo. A semelhança daquele samaritano não tão querido pelos judeus, né? Era marginal de nascença para o judeu samaritano, que na figura dos religiosos tem lá alguém que passa um apuro, que cai, que é assaltado, e simplesmente os religiosos passam de largo e nada fazem, como muitos hoje. E vem um samaritano, né?
chamado de o bom samaritano, pelo mover de Deus, age e socorre aquela pessoa. É esse sentimento que Deus quer que vivamos. A verdade e a humildade em Cristo faz com que manifestemos isso concretamente, não sendo indiferentes à necessidade do outro e não nos julgando melhores do que o outro. Porque, na verdade, todos nós somos pecadores. E a palavra diz isso, né? Todos pecaram. E por isso estão destituídos da glória, da bênção, da presença de Deus. E se não se renderem confessos, arrependidos, se não se converterem, não verão a Deus, não usufruirão das bênçãos do Senhor. Se não se identificarem com a verdade, com a humildade, com a mansidão, com o amor ao próximo, conforme Jesus Cristo manifestou, não tem parte com o Senhor. Mas louvado seja Deus, porque nós temos a esperança que nos faz partícipes do Senhor em todo o seu caráter, do reino de Deus, e aqueles que devem partilhar esse reino com as outras pessoas. Pensemos sobre isso. As boas notícias de esperança, queridos. Eu confesso que eu não espero de nenhum outro lugar, senão da igreja do Senhor dos Filhos de Deus. O autor de Hebreus, salvo engano, depois de tratar a questão de apostasia, de se deixar levar por vãs doutrinas, ele diz, olha, só que nós não somos desses, que retrocedem, que abandonam, que negam a fé, porque de vocês esperamos coisas melhores. Deus espera de nós coisas melhores, apesar dos tempos piores, apesar dos dias serem maus, porque em nós está a boa notícia de esperança, que já vivemos em Cristo Jesus. Apesar das lutas, das dificuldades, Deus tem sustentado o seu povo. As soluções, não tenha dúvida, chegam primeiro para o povo de Deus. Não para que o povo de Deus se sinta superior, mas para que o povo de Deus, abastecido com as bênçãos do Senhor, transborde em abençoar. Certa vez, pastor Valdomiro, me perguntaram se eu faço vários estudos, bato muito sobre dízimo, sobre oferta, né, sobre compromisso tal, para ver se os crentes, né, acordam e etc. Eu digo, olha, eu prego pouquíssimo sobre isso. Estudo mesmo sobre isso, eu lembro, talvez, não sei se cheguei a fazer, tal e tudo, porque eu acredito que o crente, ele é movido, o verdadeiro crente em Cristo, aquele que é movido pela verdade do Senhor, guiado por esperança, o amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, lhe constrange, faz com que ele queira amar esse Deus, manifestando louvor, manifestando gratidão, se recusando, embora tentado pelo mundo, a servir outros senhores, se recusando a servir somente ao Senhor, manifestando compromisso com a igreja, não por obrigação, mas por obediência, por amor e porque faz parte, tem a ver. Um dos perigos da pandemia é nós acharmos que podemos viver desconectados uns dos outros. A salvação permanece sendo um valor individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É necessário que você se converta. É lindo quando os pais têm uma criança sendo apresentada e sendo lembrada para o pastor que os pais precisam dar bom testemunho para, chegando à idade da razão, a criança olhando, lembrando o que aprendera dos pais e vendo o testemunho dos pais, uma fé viva, essa criança vir a se converter. Agora, já não mais uma criança em tenridade, quem sabe um junior, um adolescente, um jovem, por ver essa verdade na vida dos seus pais. É assim que nos guiamos por esperança. E o mundo só tem a nós. Jesus Cristo diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. É necessário que esta luz ilumine, é necessário que esse sal salgue. Isto é ser a esperança que o mundo tanto precisa e que a igreja deve viver isso da maneira mais coerente que seja. Esse texto é um chamado de Jesus à coerência de vida cristã, a você de fato viver pela esperança que lhe salvou, que lhe resgatou, que lhe endireitou o caminho e que lhe fez conteúdo de fé e salvação para outros. É o crer, não apenas de ouvir falar, como Jó cria e era temente a Deus, mas de conhecer, de experimentar. Como é bom. Hoje eu tive a felicidade de, no culto da manhã,
Primeira vez depois de toda a pandemia que fizemos um culto pela manhã, celebrar lá 2 batismos. É muito joia, né, Júnior? É gostoso. É um dos momentos mais felizes para o pastor. E ver o brilho no olho, o testemunho daquelas 2 pessoas, uma menina de 14 anos de idade e uma senhora que já passou dos 20, mais nova do que eu, já passou dos 20. Como o culto está sendo filmado, vai que ela vê depois, né? E eu solto a idade dela aqui. Mas com alegria no coração tão grande. E o maior desejo dela é que a sua família muçulmana se converta a Jesus Cristo. E o maior desejo daquela adolescente também é que a parte da sua família que não conhece Jesus Cristo também conheça essa esperança, agora real na vida delas. E esperança que não cabe aqui dentro, transborda. Queremos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Isso é prova de amor. Vamos orar agora ao nosso Deus, pensando nessa esperança. E onde você estiver nesse momento, em casa, através das mídias, creia, essa esperança é presente de Deus a todos nós, sem acepção de pessoas, independente do momento que estamos vivendo. É esperança que não desaponta, porque ela se realiza, não porque encontra em nós algum mérito, não porque nós tenhamos condições de realizá-la, ou o mundo nos favoreça a ela, mas pelo amor, pela grandeza, pela compaixão, pela generosidade do Deus único e eterno que nos ama, que nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos todas as suas bênçãos reservadas para nós. Aquele Deus que está presente e nos acolhe para nos tratar, para nos melhorar, para fazer também com que sejamos bênçãos sobre aqueles que estão ao nosso alcance, a começar dos queridos da nossa casa, da nossa família. Como queremos que aqueles que não têm esperança ainda em Cristo tenham essa esperança, vejam essa esperança em nós, em cada palavra, em cada atitude, em cada obra, e que esse seja o nosso desejo, e que ninguém passe de nós sem que veja essa esperança em nós e acessível por Deus a esta pessoa, querendo Deus apenas que ela creia. Oremos. Pai de amor, obrigado por estarmos em Tua presença como Teus filhos, renovados dia após dia pela esperança que o Senhor plantou em nossos corações, pelo Teu amor, pela conversão que o Senhor produziu em nós, por misericórdia e graça. E obrigado, Senhor, porque de uma forma tão especial, apesar de termos limitações, imperfeições, falhas, o Senhor nos chamou para que também sejamos esperança uns sobre os outros. Ajuda-nos nisso. Tu bem sabes que por nós próprios, em meio às lutas e dificuldades, tendemos a desistir e a desfalecer. Mas é o Senhor quem nos move, que Teu Santo Espírito que nos confirma como Teus filhos, nos faça lembrar dia após dia quem somos e o que temos, essa esperança viva, a Tua palavra em nós, e o que fazer com isso, não só sermos fortalecidos, aperfeiçoados, mas abençoarmos todos à nossa volta, os mais próximos de laços, mas também os mais distantes, aqueles que o Senhor mesmo faz questão de nos apresentar. Eis aqui alguém, para você incorporar a sua vida com desejo de ser bênção sobre essa pessoa. Abençoa, partilha a esperança, partilha o meu poder na tua vida, porque é por isso que eu tenho te abençoado, tenho te sustentado, te livrado, tem dado oportunidades para que você realize seus sonhos pessoais, para que você cresça, não para a tua glória, mas para que sejas bênção e o meu nome seja glorificado em tua vida. Pai, obrigado pela tua igreja reunida, e que cada um de nós, cada um seja de fato uma fonte, um rio a transbordar no seu fluxo, enchendo de esperança todos à nossa volta.
como assim tem sido o teu poder, a tua presença em nós, mesmo em tempo tão difícil, Senhor, que se não olharmos para Ti, sucumbimos. Que o Teu Santo Espírito nos ajude sempre a manter o foco em olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos sustenta e faz com que vivamos essa esperança, em nome de quem nós te oramos. Amém. Amém. A igreja pode se colocar de pé?